A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, para juntos nós estarmos meditando na palavra de Deus. Já tivemos aqui esse momento de louvor, de adoração a Deus. Agora eu peço a atenção de todos para a meditação nas Sagradas Escrituras. Sem delongas, eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias em um texto bem conhecido de todos, mas também um texto difícil, de difícil interpretação. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25. Um texto um pouquinho longo, eu vou tentar ser objetivo, mas como falei, é um texto complicado, mas eu peço a sua atenção. O texto diz assim: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu peço a atenção de todos, nós vamos tentar ser objetivos quanto a esse texto. Mas de antemão quero chamar a atenção, porque nos últimos dias, um movimento de antinomismo tem aparecido dentro de nossas igrejas de forma cabal até. Há poucos dias, um grande pregador nacional chegou a falar que a Bíblia precisava ser atualizada, porque, na verdade, o que era pecado no passado não pode ser mais visto como pecado hoje. Como se por um acaso os princípios morais bíblicos tivessem sido eles ou ultrapassados ou de alguma forma devam ser interpretados de forma diferente. Quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias, pela incompreensão do que seja a lei, muitas pessoas têm, na verdade, não compreendido como o cristão deve se comportar diante da lei do Senhor. Num caso, um extremo, os antinomistas,
que acham que a lei já não existe, que ela caducou totalmente. E do outro lado, os legalistas, que acham que podem ser salvos pelos méritos, pelas suas próprias obras. Ah, eu faço isso, faço aquilo, sou melhor do que os outros. E isso nós temos visto dentro dos nossos templos, de forma corriqueira. Qualquer um de nós, se abrirmos bem os nossos olhos, podemos enxergar que isso tem aparecido de forma notória em nossas igrejas. E mais do que nunca, é necessário que o cristão saiba o que é a lei, compreenda muito bem como nós devemos nos relacionar com a lei do Senhor, e se a lei ela está ou não vigente. Então, de antemão, eu quero apenas deixar claro para todos, realmente, a lei do Senhor, que compreende principalmente os mandamentos ali dos 5 livros do Antigo Testamento, a Torá, eles têm partes distintas. A lei vai ter partes cerimoniais, vai ter o código civil de uma nação, mas vai ter princípios morais e normativos. Nós cremos, e isso a Assembleia de Deus crê, juntamente com praticamente todas as igrejas evangélicas, que princípios realmente cerimoniais já foram todos ultrapassados, porque Jesus já veio, ele cumpriu todas as coisas, e na verdade, todas aquelas cerimônias, aqueles rituais, aqueles objetos, apontavam para Jesus, tipologizavam Jesus. Jesus, o antítipo, já veio, ele cumpriu todas as coisas, não se necessita mais de lei, nesse sentido, não se necessita mais de templo, não se necessita mais de sacerdote, não se necessita mais de sacrifícios, não se necessitam mais de nenhum objeto do templo, não se necessita mais de objetos que eram de alguma forma levados ao templo, como até mesmo animais que eram levados para serem sacrificados. Tudo isso passou, porque Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício, Jesus Cristo é o verdadeiro templo, Jesus Cristo é o verdadeiro ritual, Jesus Cristo é a verdadeira cerimônia de salvação para a vida eterna. A questão de Código Civil, também ela caducou, porque não somos mais a nação de Israel, nós somos a igreja. Na verdade, a perspectiva centrípeta cai por terra. A igreja de Jesus, na verdade, é a união tanto de gentios quanto de judeus em um só povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Somos salvos pela graça por meio da fé, e dessa maneira não há mais judeu, nem gentil, nem grego, nem celta, nem mesmo mulher, nem homem nesse sentido. Todos nós somos iguais diante da presença de Deus. Porém, os princípios normativos da lei, eles são vigentes, e a graça que nossa perspectiva assembleiana define como dispensação da graça, ele abraça esses princípios, na verdade, como princípios de padrão, porque a lei do Senhor, ela é um reflexo da justiça e da santidade de Deus. Logo, como a justiça de Deus, ela é eterna, a lei do Senhor também ela é eterna. Os princípios mandamentais da lei permanecem, eles ainda são vigentes. O mundo está sendo condenado pela lei do Senhor. As pessoas pecam porque quebram a lei do Senhor. As pessoas estão indo para o inferno porque quebram a lei do Senhor. Aquele que está fora dos parâmetros e da vontade de Deus está contra a lei do Senhor, e este é digno de morte. Então, a Bíblia é clara quanto a isso. Paulo, portanto, quando ele vai explicar Romanos, e é um dos livros mais profundos da Bíblia, ele começa, portanto, mostrando todo o plano de salvação. Desde a queda, ele começa falando da ira de Deus sobre o homem que caiu, e ele mostra todos os tipos de povos, desde gentios a judeus, e ele mostra a justificação que nos foi dada. Eu e você recebemos a salvação sem merecermos, mas pela ação graciosa de Deus. Na cruz, nós fomos salvos.
apenas cremos. Essa salvação nos traz a justificação, a mudança da nossa posição. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Antes nós estávamos distantes de Deus e agora fomos trazidos para perto dele. Você vai ver isso no capítulo 5, a exposição também de Paulo mostrando os resultados da justificação em nossa vida. Justificados, pois, em Cristo, temos paz com Deus e livre acesso à sua glória. Agora nós temos essa paz, essa amizade, essa intimidade com Deus. Nós antes estávamos mortos, agora estamos vivos pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 6, Paulo vai mostrar: agora estou justificado, vou viver pecando? De modo nenhum. Por quê? Porque além da justificação aconteceu na nossa vida a regeneração. Nós nascemos de novo. O nosso velho homem morreu. E aí Paulo usa o exemplo inclusive do batismo. Nosso velho homem foi enterrado, agora nós somos novas pessoas. Nosso velho eu, ele totalmente ficou para trás, agora nós somos novas pessoas. Do capítulo 6, verso 15, Paulo vai falar claramente que nós agora somos não mais escravos do pecado, mas nós somos escravos de Deus agora. Por quê? Porque antes nós estávamos como prisioneiros do pecado, mas agora que fomos salvos, nós agora somos livres do pecado, mas estamos agora ligados a Jesus, não conseguimos mais nos separar dele, porque nós dizemos e gritamos como Paulo lá no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada? De maneira nenhuma, nada disso pode nos separar. Amados, e aí ele chega no capítulo 7, falando da lei. Como nós éramos pecadores, infratores da lei, nós estávamos ligados a ela. Ora, a lei, quando falo, é a lei moral, ela nos condenava. Por quê? Porque todos nós aqui pecávamos. Porque todos nós estávamos ligados a ela. Ora, dessa maneira, esse casamento, Paulo usa a figura do casamento, dando o ideal do casamento, que é até que a morte separe. Ele nos coloca como a esposa da lei. A lei é o marido perfeito. Nós éramos a esposa imperfeita. Nós estávamos perdidos. Por quê? Porque a lei, ela nos condenava. Ela nos acusava. E nós estávamos ligados a ela. Para estarmos livres desse marido, só se o marido morresse. Só tem um problema: a lei é eterna. A lei não morre. Como poderíamos ser livres? Só se nós também morrêssemos. Mas se morremos, não temos liberdade. E aí Paulo, ele traz a ilustração perfeita. Nós sim morremos, mas em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, a vicariedade ali aparece. Nós morremos em Cristo. E quando Ele ressuscitou, nós agora nos unimos no novo enlace matrimonial. Agora com Jesus, como Ele não morre mais, nós estamos unidos para sempre em Jesus. É o nosso casamento. Aí ele entra nesse texto, como eu disse, que ele é difícil, e eu quero correr agora. Paulo, então, chega à pergunta, e ele trabalha com perguntas retóricas mesmo. Que diremos, então? A lei é pecado? A lei é coisa ruim? Porque, afinal de contas, nós estamos apresentando a lei como se ela fosse algo mau. Aí Paulo vai dizer, de modo nenhum. A lei não é má. O problema é como nós olhamos para a lei. Em primeiro lugar, irmãos, nunca a lei salvou. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pela lei. Nunca foi função da lei salvar. A função da lei não é esta. Pelo texto bíblico, a lei, em primeiro lugar, tem qual função?
revelar o pecado. O texto diz, no verso 7, ninguém conheceria o pecado se não fosse pela lei. A função da lei não é salvar, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei, porque o homem estava totalmente preso ao pecado, estava depravado espiritualmente. Qual é então a função da lei? Então, ela mostra o pecado. O nosso código penal, a nossa lei, se você é um homem de bem, não infringe a lei, nunca vai ter um policial batendo na sua porta. Você é uma pessoa boa, não está fazendo nada de errado, mas se você é um criminoso que foi pego em flagrante, você vai ser preso. E a lei foi má por causa disso? Não. O erro foi seu. O crime foi seu. Foi você que infringiu a lei. Ora, irmãos, a lei reflete a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós infringimos, nós estamos brincando, vilipendiando a santidade de Deus. O homem, portanto, é digno de juízo e de condenação, porque ele é um pecador. A lei está apontando, você é um pecador. A lei, portanto, ela mostra, ela revela o nosso pecado. Aí mais na frente o texto vai dizer, no verso 8, onde não há lei, não há pecado. Aí você diz, irmão, pastor Júnior, para que então ter essa lei? Não era melhor se não tivesse? Porque se Deus não tem dito lá no jardim, não coma desse fruto, o homem não teria pecado. Então não seria melhor que não houvesse a lei? Irmãos, é impossível não haver a lei. Primeiro, numa perspectiva totalmente transcendental, a lei reflete os valores de Deus. Ela tem de existir. Segundo, numa perspectiva antropológica, nós não somos seres amorais. Nós somos seres morais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Um animal é que é um ser amoral, que não tem princípios éticos, não tem princípios morais, mas nós já nascemos com princípios morais, sabemos o que é certo e o que é errado. A lei já foi inscrita em nossos corações, nós já sabemos o que é certo, e quando pecamos, sabemos que estamos pecando. Por isso que é impossível. Em terceiro lugar, a lei, ela é necessária e ela existe porque ela está nos auxiliando tanto na nossa relação com Deus, como com a nossa relação uns com os outros. A lei, então, revela o pecado. Enquanto pessoas aí não entendem, eu e você sabemos que pecamos porque a palavra de Deus nos ensina. Eu e você sabemos que pecamos porque a lei do Senhor está inscrita em nosso coração. Eu e você sabemos que erramos, porque não dá para fugir disso. Eu e você sabemos o que é pecado, e pecado há 2, 3 mil anos atrás é o mesmo pecado de hoje, e continuará sendo pecado. Não adianta o pessoal tentar inventar coisas por cima disso. Pecado é pecado, e pecado lança o homem no inferno. É interessante o exemplo de revelação do pecado que o apóstolo Paulo dá. Ele vai falar do mandamento, e ele fala da cobiça. Lembremos, Paulo, ele sabe muito bem falar de lei, porque Paulo era fariseu. Tinha sido fariseu. Ele sabia muito bem o que era lei. E por que Paulo não enfatizou o primeiro, o segundo, o terceiro mandamento? Ele enfatiza o 10º. Porque a cobiça, amados irmãos, diferente dos demais, ela não apenas está ligada a um estereótipo, porque em eu não matar, em eu não roubar, é uma atitude estereótipa. Os outros veem você fazendo. Mas a cobiça não está apenas
num perfil objetivo, mas num perfil subjetivo. Está dentro de você. O desejar o do próximo, o cobiçar o do outro. Eu não sei o que passa pela sua cabeça. Você pode estar até fazendo boas ações e sua mente está com intenções ruins, mas Deus conhece todas as coisas. A lei do Senhor vai julgar você por dentro e por fora. Naquele dia, muitos chegarão dizendo: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz prodígios. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Não adianta fugirmos de Deus. Deus nos conhece por dentro e por fora. Não adianta fugirmos da lei do Senhor, porque ela nos julga, ela nos revela por dentro e por fora. Segundo, a lei, além dela revelar o pecado, ela desperta o pecado. É interessante, porque pelo mandamento, o texto diz no verso 9, o pecado reviveu. Em que sentido o texto está querendo dizer isso? Então, o pecado é gerado pela lei? Não, irmãos, não é isso. O pecado é gerado pela nossa natureza pecaminosa, mas pela lei que é pura. Tudo que é positivo tem o seu negativo. E como a lei é pura, ela gera em nós a curiosidade de infringi-la. Ora, é interessante, se eu estiver com a roupa suja, é nesse sentido que você vai entender o que eu estou querendo falar. Se eu estiver com uma roupa suja, mas se eu estiver no escuro, vocês não veem. Mas se eu vir para um local que é claro, que tem muita luz, todos vão ver a sujeira das minhas vestes. A lei é essa luz. Ela vai, além de revelar, ela vai despertar, porque ela mostra tanto o desejo meu de dentro e de fora. Isso que é interessante. As pessoas, pela curiosidade, quando elas veem Deus dizendo não, elas às vezes querem ir contra Deus, e isso é o pecado, é a rebeldia. E é interessante, pecado é um quase bem. Nunca o pecado vai vir vestido de demônio. Os desejos nossos pecaminosos, eles vêm de forma sutil. Vou dar um exemplo para vocês. Comer é bom. Comer demais é pecado. É só um erro de alvo. A relação sexual, ela é boa, mas ela fora dos ditames do casamento, ela é pecado. Eu e você temos que ter cuidado, porque às vezes estamos fazendo o que é certo e bom na igreja, mas às vezes estamos fazendo para a nossa glória. Acabamos de pecar. Deus não nos olha só por fora, Ele olha a gente por dentro. A lei não nos julga apenas por fora, ela nos julga também por dentro. É algo sério. Terceiro detalhe, a lei, além de revelar o pecado, despertar o pecado, ela também condena o pecado. É a lei quem condena o pecado. O texto vai falar sobre isso. O texto vai falar tanto no verso 11, no verso 13, sobre essa ação da lei sobre o pecado. No verso 10 fala da morte. Eu não tenho tanto tempo para estarmos lendo verso a verso. A lei, ela nos julga, ela nos condena. E a condenação do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram e receberam como salário
da sua infração, a morte. Eu e você, pelos nossos pecados, somos dignos de morte. E quando eu falo morte aqui, não é apenas a morte física, é a tríplice morte, a espiritual, a física e a eterna. Logo, eu e você não somos dignos de batermos no peito e dizermos, somos melhores. Pare de se achar melhor, irmão. Pare de se achar melhor do que o outro. Desça do seu pedestal. A lei aponta para o seu erro. A lei aponta para o seu pecado. A lei aponta para a humanidade e diz, você não atinge o padrão de Deus. Portanto, Paulo, quando mostra isso, na sua segunda parte desse texto, a primeira parte que há uma conjugação verbal no pretérito, a segunda no presente, eu não vou entrar nisso aqui, que são detalhes técnicos, isso aqui deixa para o seminário, mas a segunda parte, ele vai mostrar a realidade do pecador. Enquanto que a primeira, ele defende a lei, dizendo que ela é santa, justa, boa. A segunda ele vai mostrar que a fraqueza da lei, em quê? Ela não pode salvar o pecador. Ela só pode cumprir o seu papel. E qual é? O de revelar, despertar e condenar. Ela não pode salvar. Do versículo 14 em diante nós vamos ver isso. A impotência do pecador. Olha como é interessante, o pecador apresenta-se aqui. Paulo personificando o pecador. Ele vai deixar claro isso para nós. Ele vai dizer, o pecador é um escravo espiritual do pecado. Ele não consegue ter o seu ego dividido. Ele não consegue fazer o bem. Só faz o mal. Sabe o que é certo, mas acaba fraquejando para o mal. Está aprisionado totalmente. E diante da lei que é santa, surge outra lei, a lei do pecado. A lei do Senhor que é santa, mas surge a lei do pecado. A lei do pecado é a lei que são as regras que regem o pecador, que regem os membros do pecador. O pecador, ele não consegue fugir dos desejos da carne. A sua vontade está aprisionada aos desejos da carne. Por mais que ele vença um, ele cai em outro, porque ele está preso aos desejos e ditames da lei do pecado. A lei do pecado o escravizou. Isso por quê? Porque pela lei do Senhor ele foi julgado. Ele não atingiu o panorama, o padrão da lei do Senhor. Por isso que ele está preso à lei do pecado. E eu não vou poder ler todo o texto. O tempo já está se esvaindo. Mas o texto vai mostrar isso. E por fim, lá no versículo 23 a 25, vai mostrar o resultado disso tudo. É que o homem, o pecador, ele, por mais que ele esteja muitas vezes nessa guerra interior, ele tente fazer as coisas de Deus, mas ele sempre vai cair diante do pecado. Ele é fraco, ele é impotente, ele é perdido. E ele grita no verso 24, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, depois de fazer esta pintura, do verso 25 e entrando, o verso 25 como transição do capítulo 8, para o capítulo 8, ele grita bem alto, graças a Deus por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha e a sua salvação não passam pelas nossas obras.
A minha e a sua salvação não está atrelada aos nossos rituais. A minha e a sua salvação não está presa àquilo que nós temos, que achamos que temos, os títulos que achamos que temos. A minha e a sua salvação está na cruz de Cristo Jesus. É nela que nós temos a vida eterna. Mas eu gosto do capítulo 8, eu vou encerrar com ele. Paulo mostra esse estado totalmente decadente do ser humano. É como se Paulo estivesse dizendo: eu por mim mesmo, ou o ser humano por ele mesmo, é impotente. Está perdido. Não pode nada. A lei do Senhor o julga e ele ainda é preso pela lei do pecado. Aí ele entra no capítulo 8 e ele grita bem alto assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Verso 2: porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Eu e você não somos mais escravos da lei do pecado. Eu e você podemos olhar para os nossos membros e dizer: não, eu não quero esse pecado, eu quero Jesus de Nazaré. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você é impecável. Porque o pecado, as sequelas do pecado ainda estão em nós, os hábitos pecaminosos ainda estão em nós, ainda o pecado tem a sua presença em você. Mas a diferença é que agora você não é mais escravo do pecado. A sua vontade não se dobra mais diante do Senhor pecado. O seu Senhor é Jesus de Nazaré. E o texto diz assim, ora, continuando: pois o que era impossível para a lei, aqui é a lei do Senhor, visto que se achava fraca por causa da carne, não que a lei do Senhor esteja fraca, mas ela não pode salvar. Por quê? Porque a nossa carne vai contra ela. Deus o fez na carne. E Paulo vai no trocadilho. Deus o fez na carne em que sentido? Ele envia o seu Filho Jesus, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. E aí o verso 4, para eu encerrar minha palavra: para que a justa exigência da lei de Deus se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, irmãos, a lei exigia perfeição de nós. Era impossível para todos nós. Mas Jesus veio e a vicariedade da cruz, a nossa maldição caiu sobre ele, a maldição da lei caiu sobre ele, a justiça de Cristo nos foi imputada. Deus, quando olha você, não vê você, vê a glória e a justiça de Cristo Jesus. Eu e você entraremos nos céus, porque estamos unidos a Cristo. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, você poderia sair dizendo: ah, eu vou sair pecando. Não é só isso. Continuação do texto: nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós fomos regenerados. Você nasceu de novo. A inclinação do seu coração não é mais para a carne. A inclinação do seu coração é para as coisas de Deus. E está aqui no versículo 5 em diante: os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Hoje, a lei não nos julga mais. A lei não nos condena mais. Sabe por quê?
Porque ela já nos julgou e nos condenou em Jesus de Nazaré. Já morremos em Jesus, mas já ressuscitamos também em Jesus e temos a vida eterna. Agora, eu e você cumprimos os padrões morais da lei, não para sermos salvos, mas na verdade, nós cumprimos porque fomos salvos em Jesus. Quem é salvo tem o prazer de não fazer o mal. Quem é salvo tem o prazer de fazer o bem. Quem é salvo busca as coisas de cima. Quem é salvo quer as coisas de Deus. Quem é salvo tem a sua inclinação do seu coração para o Senhor. Quem é salvo quer louvar e engrandecer ao Deus verdadeiro. Se você é salvo, irmão, saiba de uma coisa: a sua vida deve ser para cumprir estes padrões, para que o mundo veja a glória de Deus em tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.